Fala galera, beleza? Professor Neno. Antes da gente começar a nossa aula, gostaria de pedir para vocês se inscrevam no canal, toque o sininho para vocês receberem as nossas videoaulas, compartilhe com seus amigos, beleza gente? Vamos lá! A nossa aula de hoje é sobre mobilidade urbana, tema super atual e que causa aí grande dor de cabeça, tanto na população que tem que se deslocar diariamente, como na gestão pública, que tem que buscar aí soluções criativas, boas, para diminuir esse grave problema, principalmente nos grandes centros urbanos do Brasil. Tudo bem, pessoal? Bom, mobilidade urbana é o deslocamento da população dentro das cidades. Quais são as motivações? O que leva a população a se deslocar? A principal é a questão econômica, principalmente voltada aí para o mercado de trabalho, chamada migração pendular. A pessoa que sai do subúrbio, das regiões mais periféricas, dos bairros, para o centro da cidade trabalhar e no final do dia ela volta para a sua cidade dormitório, nos seus bairros, nas zonas mais afastadas do centro. Esse é um movimento que ocorre de forma intensa todos os dias, principalmente nas grandes cidades brasileiras. Tudo bem? Além dessa motivação, a gente também pode destacar aqui a questão social, a questão afetiva que leva ao deslocamento da população. Bom, esse deslocamento ele é feito pelos modais de transportes urbanos, como por exemplo o carro, que é muito significativo, as bicicletas, e a gente também destaca aqui os transportes coletivos, ônibus, metrôs, trens. Tudo bem, pessoal? Para a gente entender o processo de urbanização e dessa mobilidade urbana, a gente tem que aqui falar um pouquinho sobre a forma como foi feita essa urbanização em diferentes países do mundo. Nos países desenvolvidos, pessoal, o processo de urbanização ele foi muito mais organizado, muito planejado. Só para a gente ter uma ideia, a população tida como mais pobre, ela acabava ficando próxima ao centro, próximo ao mercado de trabalho. E as populações mais ricas, aquelas pessoas mais ricas, elas é que buscavam as zonas mais periféricas, mais afastadas, porque elas tinham condições muitas vezes de comprar um carro e se locomover. Ou seja, já minimiza aí esse desgaste de tempo perdido em congestionamento, principalmente para quem tem que trabalhar. Ele já mora próximo do centro. Nas cidades dos países subdesenvolvidos, o processo de urbanização se deu de forma acelerada, desordenada. Isso levou a população a ir para as zonas mais periféricas, e a população mais rica a ficar próxima do centro. Então já começa a ter um problema aqui muito grande de deslocamento dessas pessoas para os seus devidos trabalhos. Bom, outro fator. O carro é um produto símbolo do capitalismo, é um símbolo do deslocamento nas cidades. Só que a gente tem que ver que o carro, muitas vezes que cabe 5, talvez 6, tem carros que cabem até 7 pessoas, eles não vão com a sua carga completa. Geralmente a pessoa vai sozinha, ou vai ali no máximo um casal, 2, 3 pessoas. Então assim, acaba levando muitos carros e pouca gente transportada. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Bom, quais seriam as soluções então para essas problemáticas? A gente citou algumas aqui, enumerei para vocês. Construção ou alargamento de ruas e avenidas. Isso é muito feito nos grandes centros urbanos, surgimento de novas ruas, novas avenidas. Eles vão alargando essas avenidas para caber mais carro. Mas gente, na maioria das vezes aqui, essa não é uma solução tão viável. Na verdade, ela acaba trazendo até mais problemas do que propriamente solução, até pela grande carga de automóveis. E aí a gente também tem que caracterizar aqui os impactos ambientais, Por exemplo, a formação de ilhas de calor, que é um fenômeno típico das grandes cidades, o aquecimento anormal aí dessas cidades. A formação também de problemas de enchente, que é muito comum nos grandes centros urbanos, a gente vê aí nas grandes cidades brasileiras, quando chove muito, isso acaba gerando um caos e atrapalhando ainda mais
o trânsito, causando congestionamentos aí de centenas de quilômetros dentro das cidades, das grandes cidades brasileiras. Investimento em transporte coletivo. Aqui também é muito interessante. Esse é um fator bem legal da gente destacar. Sim, o metrô, o trem, o ônibus, ele tem um transporte de pessoas muito maior, né? Transportar muito mais gente, muito mais passageiros e levando menos espaço, ocupando menos espaço. É uma forma bem legal da gente tentar solucionar. O grande problema aqui é que a maior parte dos transportes coletivos, eles são monopólio de determinados grupos. E aí acaba acarretando muitos problemas. Quer ver? Custo muito caro, né, do transporte. Deslocamento muito mal planejados. Então a pessoa fica aí meia hora, uma hora tendo que esperar um coletivo para chegar. Isso atrapalha bastante ela no seu deslocamento para o trabalho, para a escola, para a faculdade. Tá? A questão também da segurança pública, né? Infelizmente aí muitas pessoas são assaltadas, crimes acontecem dentro desses transportes coletivos, tá? Então tem que melhorar bastante isso aqui, principalmente no caso da gestão pública. Tudo bem, pessoal? Diminuir, por exemplo, o preço ali do bilhete do transporte coletivo. Bom, outro fator importante que a gente destacou aqui, as ciclovias. Isso aqui é fantástico. Países de primeiro mundo, países super desenvolvidos utilizam bastante. Eu destaco aqui a Dinamarca, é um país que tem muitas ciclovias interligadas, conectadas. Então a pessoa vai trabalhar, vai para a faculdade, vai também para os seus deslocamentos com fins de lazer, né? Tudo por bicicleta. E olha só, gente, olha que legal. É um transporte gratuito, é um transporte rápido, porque essas pessoas não vão ficar presas a congestionamentos, né? E, além de tudo, é saudável e ecologicamente sustentável, porque ela não causa poluição. Então, assim, tudo de bom. Qual que é o grande problema? Falta de gestão pública, né? As ciclovias, elas são praticamente inexistentes, né? Ou, muitas vezes, não são interligadas para o cara poder ir trabalhar, por exemplo, tá? Outra coisa importante a gente destacar são os rodoanéis. O rodoanel é muito legal. O rodoanel seria o quê? Ele interliga as rodovias desafogando o trânsito das cidades. Então assim, muitos caminhões de carga, de transporte, ônibus, que muitas vezes não precisam passar pelo centro da cidade, pelo meio da cidade, ela vai se interligar por esses rodoanéis, né? Passando de uma rodovia para outra sem precisar passar pelo centro das cidades. Tudo bem, pessoal? É importante a gente entender também que a mobilidade urbana, ela é diferente dentro dos grupos sociais. As pessoas mais abastadas, elas conseguem se deslocar com maior facilidade, tem uma acessibilidade maior. Alguns grupos sociais sofrem muito por essa falta de acessibilidade, como a população mais pobre. Cito aí, né, o deslocamento de um ônibus, de uma circular, de um metrô, muitas vezes demora a passar no destino ou está distante da casa dessas pessoas, né? Aquelas pessoas que têm alguma dificuldade de locomoção, como por exemplo os cadeirantes, a acessibilidade ela é muito ruim nos grandes centros brasileiros. Tudo bem, pessoal? Então hoje eu falei com vocês sobre mobilidade urbana, esse tema bastante atual. Tentei trazer para vocês aqui os principais fatores que complicam essa mobilidade urbana e algumas possíveis soluções para isso. Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês. Até a próxima!